Pronto, aí vai iniciar agora a gravação. Iniciou a gravação, eu vou agora compartilhar com vocês novamente a minha tela. Então, vocês lembram, né, que a gente colocou lá no grupo esse texto. E é um texto e ali vai exigir da gente, né, uma reflexão, um entendimento maior, né, sobre essas questões espirituais. Então ele começa dizendo assim: sou observador de tudo que acontece em casa, participo da organização do lar, converso com os familiares, vejo-os, sinto-os, convivo e participo ativamente da vida deles. Muitas vezes, alguns parentes entram em casa de supetão, sem serem convidados. Nem ao menos batem a porta. Se batem, não escuto. Alguns são velhos conhecidos, outros nem sequer conheço. A maioria são tenazes, ríspidos, exigentes, querem realizar seus desejos e vontades a todo custo. Não gostam de ser frustrados, não têm limites. Ao longo da vida, aprendi a lidar com eles. Ignoro-os, finjo e não os vejo. Muitas vezes os expulso à força, amarro-os no porão e procuro silenciá-los. Mas ao longo da vida tenho percebido que essa forma de lidar com eles não está produzindo os resultados esperados. Esse foi o texto simples, né? Foi ali ofertado, oferecido para todos nós, para que a gente pudesse ali refletir. E aí tinha duas perguntas, né? Perguntando quem é que está falando e do que está falando. Então a gente teria que responder essas duas perguntas. E eu aproveitei, porque as reflexões de vocês foram muito profundas, né? Para começar falando do que é, numa linguagem da alma, numa linguagem espiritual, o que é o sujeito e o que é o objeto. Tudo bem? Então, nós vamos aproveitar essas reflexões que vocês fizeram para que a gente possa chegar e dentro de um conceito, dentro de uma linguagem para a alma, nessa complexidade que nós chamamos de alma, o que é o sujeito e o que é o objeto. Mas antes disso, eu vou colocar aqui um trecho de um livro muito profundo. Quem quiser adquirir esse livro, eu incentivo bastante, né? É um livro de James Hollis, um americano, né? Um estudioso aí da alma humana. Ele tem vários livros assim muito interessantes. Uma linguagem fácil também é o livro A Sombra Interior. Então, James Hollis, ele nos diz assim: quem eu penso e sou é apenas o ego falando. Uma frágil película imersa no imenso mar interior. Quando digo eu, qual eu está falando? Qual parte do todo é, no momento, dominante? Então, ele faz essa reflexão para nós. Eu vou parar e de compartilhar, né? E para a gente sempre eu vou fazer essa dinâmica, né? Vou lá, volta aí, para olhar os rostinhos de vocês, porque, como eu disse, eu sou muito carente, eu gosto de olhar as imagens, mas eu gostaria que vocês acompanhassem. Então, a gente apresentou lá um texto, e todos, a maioria ali, a grande maioria aumentou, isso é importante. Quem não aumentou, eu estou entendendo, e simpatizou e se identificou com algum comentário. E foram vários comentários ali sobre o texto. E aí eu trouxe um texto agora do James Hollis, né? Esse estudioso aí da alma humana, ele é da linha ali da psicologia, a gente chama de linhas, né? Junguiana. Então ele traz falando sobre o eu.
É interessante essa abordagem que ele fez. Agora eu vou trazer a abordagem de vários estudiosos da alma humana, e foram todos ali do grupo e compartilharam. E aí eu vou fazer algumas observações, tudo bem? E a gente vai conversando. Porque o objetivo agora, nesse primeiro momento, é a gente identificar o sujeito, ou seja, o sujeito é ele e pratica a ação, ele e sofre a ação dentro de toda essa complexidade nós chamamos da alma humana. Até então vocês estão entendendo? Então, o sujeito é ele e pratica, ele e sofre a ação. O objeto é tudo e não é o sujeito. Tudo e não é o sujeito, nós vamos chamar de objeto. Nessas reflexões aí, para facilitar, para a gente entender, lógico, e não somos estudiosos das linhas, vamos dizer assim, oficiais da psicologia, né? Nós não temos título dentro dessa área, tudo bem? Então, alguns vão ter outras interpretações, principalmente da psicanálise, vai entender o sujeito e o objeto de forma diferente, mas nós não vamos entrar aí nas linhas oficiais da questão do estudo da psicologia, não é isso. E a gente está propondo o entendimento da alma humana e a gente vai usar esses dois termos. E fique bem claro, como o vídeo pode circular aí na internet, para a gente deixar bem claro isso. Senão alguém que tem aí maestria, né, formação na linha da questão da psicanálise, né, vai entender diferente isso que a gente está falando. Bem? Então, para nós aí, o sujeito é ele e pratica e sofre ação. Dentro desse psiquismo que nós chamamos da alma humana, né? E o objeto é tudo aquilo que não é o sujeito. Aí, tudo bem, né? Então, vamos analisar as reflexões e vocês ali aprofundaram, né, naquele texto. Então, vou aí projetar mais uma vez e a gente vai entrar. Estão visualizando? Todos conseguem enxergar aí a apresentação? Alguém pode responder? Sim. Ah, legal. Sim. Sempre eu vou perguntar, pessoal, a minha internet está ruim aqui. Então, reflexões do grupo. Então, foram vocês que falaram, né? E aí nós vamos entrar nessas reflexões. A primeira, deixa eu botar aí. Alguém disse lá no grupo, em cima do texto, né? O texto foi ele motivador para responder em está falando e do e está falando. E aí alguém disse assim, a mente falando do subconsciente. Interessante essa visualização e a pessoa teve, né? A nossa irmã ou irmão, né? Não importa e o gênero, né? Vou falar essa alma teve. A mente falando do subconsciente. Mas aí para nós, a mente é o objeto. Ela não é o sujeito. Depois eu explico mais profundamente, mas vamos guardando isso. A mente é o objeto. A mente, ela não pratica a ação e ela não sofre a ação. Alguém está praticando a ação e está sofrendo a ação. Não é a mente. Também não é o subconsciente. Lógico, e quem estava falando de valores ali, de objetos, e poderia estar, assim, no subconsciente, no inconsciente, na consciência. Então, de quem está falando, está certo, né? Porque está falando do objeto. Mas a mente também é objeto, ele não é o sujeito. Não é a mente e fala, não é a mente e sofre aquela ação, não, a mente não faz a ação, tudo bem até aí? Mas a reflexão foi profunda, porque demonstra que a gente entendeu ali o texto e se aprofundou nele, e fez a reflexão, foi profundo aí. Outra reflexão está dizendo assim, o consciente
lidando com os pensamentos e sentimentos, deixando e não consegue resolver no subconsciente, e ao longo do tempo gera traumas, doenças psíquicas e pensamentos viciantes. Interessante, né? Muito profundo isso. Isso é uma verdade, não é? Isso é uma verdade. Assim como a reflexão anterior, essa também é uma verdade. Só que o consciente, o pensamento, sentimentos, tudo isso eu deixei o diferente, não é o sujeito. O consciente, ele não pratica ação, ele não sofre ação. Existe um sujeito por trás. E aí, dentro do nosso estudo de autoconhecimento, a gente precisa dar nome ao sujeito, a ele que fala. Quem é que está falando? Será que a gente consegue compreender quem está falando? Quem é que está ali evocando? Quem é que está fazendo o movimento? E a gente precisa entender isso. Consciente, pensamentos, sentimentos, subconsciente, traumas, doenças psíquicas, pensamentos viciantes, tudo isso são objetos, são valores e faz parte da alma, sim, faz parte do complexo, e nós chamamos de alma, mas está faltando um ponto ali muito importante, que é quem é está fazendo, quem é está praticando a ação, e é o sujeito. Vamos aprofundar aí em outro ponto, né? Alguém disse assim: a mente tentando gerenciar as memórias, pensamentos, o conflito entre subconsciente, inconsciente e consciente. Muito interessante também essa reflexão, né? A gente percebe aí e a nosso grupo não é qualquer coisa, não. O nosso grupo, né, está muito profundo já e nos conhecimentos da alma humana, né? Porque é interessante a abordagem. Mas volto a falar, né? Mente, memórias, pensamentos, subconsciente, consciente, consciente, são objetos, não são sujeito ainda, não são eles que estão praticando a ação. Lógico que depois a gente vai conversar, porque tudo isso aflora a consciência, tudo isso nos toma, tudo isso é movimento e participa, assim, de tudo. Mas, para participar, tem que passar pelo sujeito. E o sujeito é muito importante, porque só se torna consciente, só se torna palpável, só se torna realidade quando tudo isso passa pelo sujeito. Mesmo ele não praticando diretamente a ação tem que passar por ele. Por isso a gente diz que o sujeito é ele que pratica e sofre a ação. Então a gente precisa entender esse ponto. Bem, eu sei que está complexo agora, mas daqui a pouco a gente vai conversar, vai abrir e vamos ouvir vocês também. Vamos continuar aqui. Mais uma reflexão. Consciência e seus conflitos do subconsciente. Emoções internas e externas. Alguém enxergou ali, quem está falando é a consciência, e aí tem os conflitos do subconsciente. Né? Interessante, tem as emoções internas e também falou de externas. Né? Então, interessante essa abordagem. Mas volto a falar, consciência não é o sujeito. Consciência é um efeito. E ela só acontece quando se passa pelo sujeito. Porque há um observador, há um realizador de tudo isso. A consciência é o objeto, a consciência é algo formado, é algo construído. É vivo, Luiz? É vivo, tudo isso é vivo. Tudo isso interfere em nós enquanto complexos e somos almas complexas. Mas há um sujeito aí, a gente precisa identificar o sujeito. Interessante. Eu vou dar um ponto aqui, porque aí a gente já vai entrar em outras reflexões. Olha, e tem mais aí para a gente fazer hoje, reflexionar sobre esses... Opa, deixa eu voltar aqui, desculpa, para a apresentação, né, para eu ver vocês.
Parece complexo, mas não é. Tá? Peço paciência a vocês. Quando a gente chegar lá, por isso que eu estou trazendo essas aulas, é muito legal, nem todos têm a oportunidade de participar, mas é para ajudar, porque quando a gente chegar lá no dia 29 de agosto, nós vamos fazer alma, os conceitos, e aí vai ficando mais claro, a gente vai aprofundando, vai criando um dinamismo vivencial, mas aí é para provocar mesmo, para a gente já entendendo aí um olhar da alma diferente. Tudo bem, pessoal? Está ficando claro e é sujeito e objeto dentro do nosso estudo da alma, então, importante é isso. Mas eu coloquei todas as reflexões, eu achei muito profundas, e tudo aquilo que vocês estão dizendo nessas reflexões é muito profundo. É isso mesmo. Só eu quero que vocês entendam, identifique o sujeito. A gente tem dificuldade de identificar ele. A gente fala muito dos objetos, mas o sujeito tem dificuldade. E é difícil mesmo identificar o sujeito. Se perguntar, Luiz, quem é você? Eu tenho dificuldade de falar, né? Todos nós. Mas é importante eu começar a identificar quem está falando, quem está evocando. E aí a gente precisa entender, porque muitas vezes o sujeito não vai invocar, mas a invocação vem e vai ter que passar por ele. Por isso ele vai sofrer essa ação. A ação, às vezes, não partiu dele, mas ele vai ser obrigado a se manifestar no mundo da alma. Bem, vou colocar mais reflexões. Ainda eu peço paciência a vocês, e no final eu abro e a gente vai comentar. Mas primeiro vamos ver todo, vai ficar um pouco cansativo, peço paciência, mas vamos ver cada reflexão que foi colocada lá no grupo e eu coloquei aqui nessa apresentação. Vamos lá. Mais uma vez, eu vou apresentar aí, pegar a minha apresentaçãozinha, e nós vamos lá, deixa eu botar aí de novo. Aí alguém foi lá e visualizou dentro daquele texto uma alma, foi lá, um olhar da alma, e identificou, falou, o desejo e o inconsciente. Né? Quem está falando é o desejo e está falando do inconsciente. Interessante também a abordagem. Mas aí a gente já chega num ponto onde a gente percebe o desejo inconsciente, ele não é o sujeito, não é ele que fala, ele é o objeto. Então, interessante, a gente está aprendendo bastante coisa e é o objeto. O objeto é tudo e não é o sujeito. Então, o objeto vai ser muita coisa. Então, o desejo inconsciente é um objeto também. E aí, mais uma reflexão vai dizer assim, a mente, os pensamentos e os sentimentos. Interessante. Então, a mente, normalmente a gente vai falar que o sujeito é a mente e o sujeito é a consciência. A gente vai usar esses termos, tudo bem, pessoal? E isso é natural dentro dos estudos da questão psicológica. Mas aí no nosso estudo, a gente quer aprofundar mais um pouco. A mente, os pensamentos, os sentimentos não são o sujeito, não são eles que praticam a ação, tá bom? Mas são objetos. Outra reflexões, alguém nos diz assim, os traumas vividos na infância, impactando na vida adulta, entre desejo, conflitos e realidade. Eu acho que esse grupo só tem estudiosos aí da psique humana, né, da alma humana, porque as reflexões aí, quando eu li isso no grupo, eu fiquei animado, fiquei extasiado ali, porque é muito bonito de se ver, né? Alguém pegar um texto ali, metafórico, e trazer para um campo profundo desse. Então, você já sabe, eu vou falar e traumas, né? Desejos, conflitos, realidade, são objetos. Não é o sujeito. Vamos lá. É o nosso inconsciente saturado, dando uma ordada na nossa consciência. Olha que poético isso, né? Muito
profundo também. O inconsciente, né, é o objeto, e a consciência também não é o sujeito. É a nossa consciência falando de sentimentos, dores e culpas que queremos esconder. Também aí mexe, né? Uma reflexão dessa. Então, para o nosso estudo, a consciência, ela não fala. Mas, Luiz, a consciência, eu ouço até a voz dela, né? A gente até fala a voz da consciência, sim, são objetos, são pensamentos sonorizados, né? São reflexões ali, mas tem um autor, tem um sujeito por trás. E é esse sujeito que a gente deve enxergar. Então, a consciência não é sujeito, mas ela também interfere na ação, né? Mas a gente identifica o eu, sujeito, tá bom? Sentimentos são valores também e vai participar de tudo isso. Dores e culpas também, mas não são o sujeito. E a primeira pergunta era o e, quem está falando? E aí a gente precisa identificar o sujeito. Vamos mais um slide. O sentimento de culpa e aceitação. Isso é forte, né? Sentimento de culpa e aceitação. Sentimentos são valores, a culpa, a aceitação também, a gente pode conceituar de diversas formas, mas tudo isso é o objeto, não é o sujeito. Aí, outra alma herida vai entrar nesse conceito, vai dizer assim, a luta entre os resquícios do passado e a vontade de mudança se entrechoando. Olha aí, e belo, né? E a pessoa enxergar ali naquele texto, isso é muito profundo, né? E assim, como eu falei, todas as reflexões, e a gente vai abordar, e é de uma profundidade grandiosa. Então, mais os resquícios do passado, né? Todas essas energias vivas, né? E a gente vai dando os nomes aí, e a vontade de mudança, né? E aí já está mais na consciência, né? É algo ali que está na consciência, e eles não são o sujeito, são tudo objeto. Quem está falando é a minha consciência, e está falando dela mesma e de seus conflitos íntimos. Interessante também, porque alguém diz assim, quem está falando é a minha consciência. Quando eu digo minha, quem está falando então? Será que a consciência está falando? Então a gente precisa identificar quem está falando, quem é o sujeito. A consciência é um objeto. Ela pode falar dela mesma? Vamos aprofundar. Será que a consciência pode falar dela mesma? Né? Ou ela está sendo estimulada por um outro eu e não ela? A gente precisa aprofundar. A consciência lutando para assuntos mal resolvidos e não aceitamos. E relutamos, brigamos para não enfrentar. Olha, e luta, né? Essa luta em não se identifica com tudo isso que a gente está falando aqui, né? Que luta é essa, né? Mas volta a falar, e ainda não vi o sujeito ainda não se apresentou. Meu subconsciente, o consciente aprendendo, sabendo lidar com os sentimentos e as vivências. É profundo também, né? Mas aí ainda eu não consigo enxergar o sujeito. Vou dar outro ponto aí para a gente possa parar e de refletir. Estamos acompanhando, está cansativo, pessoal? Me sinaliza aí, né? Se estiver muito cansativo, mas eu fiz questão de colocar todas as reflexões, porque não pode passar nenhuma. Vai ficar cansativo, nós vamos suportar ir juntos, né? Porque tem que colocar as reflexões. Quando a gente colocou aquele texto, falei, Cristal, será que eles vão
refletir. O Gustavo falou para mim no particular, Luiz, está vendo lá? Que bonito! E as pessoas participando ali. Assim, eu desejo, e eu falando, e Luiz, e com certeza toda a espiritualidade que está amparando esse estudo aí, deseja isso, pessoal, participação. Né? A gente tem que participar. Quando a gente escreve, quando a gente coloca os nossos pensamentos, isso é valoroso, porque há um desprendimento já. Quando a gente tem medo de se apresentar, ainda há muitos bloqueios, a gente precisa desbloquear isso. Então, durante o estudo lá na frente, tem propostas, viu? Vou adiantando para vocês, atividades práticas. Luiz, mas eu sou obrigado a fazer essas atividades? Não, ninguém é obrigado a nada aqui. Aí não tem, né? Não estamos no jardim da infância mais, ninguém é obrigado, mas a gente vai disponibilizar no grupo, e eles, se quiserem compartilhar depois as suas reflexões, aí fica rico, né? O grupo vai se enriquecendo, tá bom? Mas quando eu fiz esse estudo presencial no Osana, teve esse estudo presencial, foi o primeiro ali presencial no Osana Rio, não tinha atividades práticas, a gente só fazia as reflexões do texto, né? E foi muito grandioso também, né? Então a gente aprendeu muito. Depois a espiritualidade amiga, as benfeitoras, né? Essas irmãs que nos acompanham, os irmãos, eles começaram a incentivar a mais participação, né? E aí a gente foi criando algumas atividades práticas onde a gente vai disponibilizar para vocês. Então, hora ou outra, eu vou pedir para vocês lerem algum texto, né? Hora ou outra, eu vou pedir para vocês escreverem lá. Ah, não precisa apresentar, tudo bem? Aí depois que eu falar assim, quem poderia compartilhar, entendeu, escreveu, aí fica à vontade, não é nada obrigatório, tá bom? Mas o importante é que a gente tenha a disciplina comigo mesmo. Cada um aí consigo fala assim, não, eu vou fazer isso. Mesmo que eu não apresente, mas eu faço. É um exercício, tem que ter disciplina. Tudo que a gente vai passando aí, tem coisa que é muito dolorido, Luiz, eu não vou conseguir escrever isso. Mas vai você ali, só você, né? Tira até o irmão espiritual, aí vai ser só você. E escreva aquilo ali. É dolorido mesmo. Eu preciso apresentar? Não, já disse, e nada é obrigatório. Agora, quem quiser, eu vou ficar feliz, porque a gente vai aprender junto, né? Bom, vou apresentar mais um, viu, pessoal? Daqui a pouco, deixe vocês falarem meu, não estou enrolando, não, é porque eu quero mostrar os pontos aí. Vamos lá, mais umas reflexões aí. Sim, já passamos aí, né? Vamos no próximo. Essa alma, isso inspirou, escreveu bastante. Então, ela diz assim, meu espírito, interessante, né? Meu espírito, alguém está falando, e não é o espírito. Ele diz assim, meu espírito, então o espírito é um objeto, né? E esse alguém está falando, eu não consegui identificar e ainda. Então, meu espírito encarnado e ainda infantil. Então, a pensar sobre a convivência com os demais, também encarnados. Enquanto o pensamento infantil, aproximo-me de uma zona limite, ela talvez entre minha infância e início da adolescência. E suspeita estar em um caminho ainda não eficiente, pois os resultados obtidos não são os esperados. A zona limite colabora para que a alma compreenda o mais difícil, ou seja, se potencializar de amor fraterno e agir com base nesse tipo de amor. Interessante a abordagem, né? A abordagem, como eu falo, todas são profundas, viu, pessoal? E vai direto ali a questão íntima, mas ainda não consegui enxergar em estar falando. Na nossa fala e nos nossos pensamentos, nas nossas cogitações, a gente tem que se identificar como indivíduo. E a gente tem que dar nome a esse sujeito, a gente começar a entender. Vamos lá, deixa eu tirar o tá, né? Ficou na frente.
Outra reflexão, e nossas dores inconscientes, através de nossos mecanismos de defesa, tentando lidar com as leituras feitas, muitas vezes, de nossos antepassados, uterinas, e na infância e no cenário que vivemos. No hoje, tentamos lidar com isso. Eu coloquei só alguns pontos aí para a gente entender, e a gente ainda não consegue falar direto do sujeito. A gente percebe nossas, né? Ali entra ali, mas não conseguimos ainda identificar inconsciente é objeto. A gente vai falar de nossos de novo. E tem essa luta mesmo, né? Da questão do autoconhecimento. Porque falar do sujeito é difícil mesmo. Ele tem vários eus, né? E a gente precisa nomear um desses eus e está sendo ali o autor dessa ação. Então, interessante essa abordagem. Neste outro, e também, muito profunda, e também, ele diz assim, neste processo contínuo de aprendizado da atual encarnação, nossa mente é diariamente bombardeada pelas experiências já vividas em outras encarnações, e também nas etapas desta. Tudo aquilo que nos impactou ou nas falhas que tivemos fica registrado e aflora com frequência, nos convidando a refazer os caminhos, a superar as culpas transatas e aprender através do entendimento das nossas falhas, a não repeti-las, nos melhorando ao olhar as nossas sombras, um desejo de iluminá-las e nos tornar seres humanos mais felizes, pelo despertar da consciência e desejo de fazer o melhor possível. Olha, é muito assim, muito profundo, percebe-se e nós, enquanto grupo, né, somos aí almas, né, heridas e temos bastante conhecimento desse mecanismo do que somos, isso é importante. Mas perceba novamente, e a pergunta inicial, em estar falando, ainda não foi respondida. Não foi. Mas o mecanismo é também muito importante, está sendo respondido aí, né? O objeto está sendo respondido em muitos detalhes e com muito entendimento dos processos psíquicos, né? Os processos mentais. Interessante. Aí outra fala. Em fala é a minha consciência está falando das experiências vividas, dos conflitos, dores, traumas e alegrias ao longo de sua jornada evolutiva. Também, né, ali, em poucas linhas, coloca também essa reflexão, né, da questão das experiências vividas, dos conflitos e tudo mais, né? Então a gente percebe e há uma ordar de todos nós e de entender esses mecanismos. Mas o primeiro passo que a gente vai aprender aí durante o nosso estudo é identificar em fala. Quem está falando, e a gente vai nomear todos os objetos para entendendo eles também. Mais uma, né? Às vezes é difícil distinguir o consciente e o inconsciente. É mesmo, viu, alma querida? Escreveu. No entanto, um interfere na ação do outro, gerando uma reação onde as ideias se dividem e entram em conflitos. É verdade, né? Tudo isso, como eu falei, são mecanismos e a gente desafia a alma e somos. Mas ainda a primeira pergunta não foi respondida. Quem está falando? Quem está falando ainda a gente não consegue enxergar. Aí outra alma diz assim, fala, fala, eu não entendo o que ele quer. E quando estou começando a entender, ele complica as perguntas. Afinal, aos poucos ele vai se mostrando devagar. Ele está aprendendo comigo, no entanto, penso, somos criação de Deus, de uma hora para outra tudo pode mudar. Confusão, né? De qualquer forma, estamos devagarinho aprendendo, espírito em evolução. E aí, para a gente encerrar esse slide, né? Tem outros. Eu e meus conflitos internos. Interessante. Aí já começou a dar o nome de eu. Quem está falando eu?
E aí é interessante a gente já começar a identificar, e está falando eu, e eu está falando, né? Meus conflitos internos, mas já é uma profundidade. Eu já consegui ver alguma coisa de quem está falando. Quem está falando eu, mas eu em. E aí é legal a gente já ir começando a andar nesse caminho. Eu vou aí, de novo, olhar a linha de vocês para ver as reações, né? Porque eu estou aí falando, já são 8h48, mas está ficando confuso, conseguimos acompanhar aí, né? O sujeito, pessoal, é muito difícil da gente identificar. A gente até identifica, mas tem dificuldade de se relacionar, de falar diretamente desse sujeito. Wanda, pode falar? Levantou a mão? No caso, o sujeito seria eu. Sim, Seria... sim. É o primeiro passo para a gente já começar a entrar nesse campo. O sujeito tá. é sempre eu. O sujeito Aí a seria... gente vai, quando a gente identifica, eu estou falando. Aí a gente vai aprofundando eu em, né? E vamos entrando. Mas é isso mesmo, o caminho é esse. O caminho é esse. Porque nós temos vários eus, né? Sim, com certeza. Na realidade, a gente não gosta de apontar, né, os nossos erros, né? Então a gente coloca, começa a colocar as coisas, né? E não aponta que eu tô fazendo isso, eu tô pensando isso, eu tô. E Mas quando você começou a falar, deu um bom entendimento mesmo, né? Assim, foi, pelo menos para mim, conseguir interpretar melhor, entendeu? E bom, é bom. O objetivo é esse, é botar fogo na cabeça de vocês. E na minha também, né? A gente começa a refletir, mas você tocou no ponto, acho que todos também, acredito, estar compreendendo assim. Então, em fala vai ser sempre o eu. E aí o estudo vai ter esse papel, uma colaboração da benfeitora Joana de Angelis através das suas obras psicológicas e outras, né? Dentro da linha humanista e transpessoal, vamos dizer assim, né? Vai nos ajudar a compreender esses eus, né? Tá bom? Quando eu estou falando, a gente vai dentro. E eu é esse? E eu? Esse eu é um eu mais raso? É um eu ali e habita meio ali na consciência? Ele tem conhecimento do esse eu, né? E a gente vai devagarzinho entendendo os nossos eus. Mas é isso mesmo, Wanda. Boa reflexão, viu? Vou lá, viu, pessoal? Vou apresentar mais. Eu gostaria de apresentar todas as reflexões. Se nosso estudo hoje finalizar só nessas reflexões que vocês fizeram, para mim já é o suficiente. Depois da consciência do si, aí a gente faz um outro momento para não ficar cansativo, tá bom? Vamos devagar. Deixa eu projetar aí de novo. E pronto. Aí, uma alma ali nos diz assim: às vezes é difícil distinguir não, estou voltando, né? Deixa eu voltar lá. Desculpa. Pensamentos de situações vividas. Então, perguntou, quem está falando diz que são pensamentos de situações vividas e palavras não ditas, sentimentos não externados e causa e geram ansiedade e culpa. Então, como vocês já estão compreendendo aí a linha que a gente é seguir, tudo isso aí, e essa alma herida colocou, e a pura verdade, são objetos, mas não são o sujeito, tá bom? E aí, outra herida alma diz assim, sou eu falando dos meus sentimentos. Interessante. E aí começou a identificar o eu. Sou eu falando dos meus sentimentos. E aí, no processo de autoconhecimento, de profundidade ali, de algo mais profundo,
Aí eu recomendo, quando a gente chegar nessa encruzilhada, fazer aquela pergunta íntima. Sou eu falando, eu em? Quem está falando? E aí, quando a gente for estudar o eu lá na frente, vai ficar mais fácil da gente responder esses questionamentos, tudo bem? Mas aí já é uma linha interessante também. Sou eu falando dos meus sentimentos, e às vezes são bons e outros não tão bons, né? E aí a gente percebe que o eu aí, isso faz parte de nós, tá bom, pessoal? Quem escreveu isso, pelo amor de Deus, não vai interpretar diferente, não. Pô, Luiz, ele está interpretando assim o que eu estou falando? Não, estou interpretando para todos nós. Então, sou eu falando dos meus sentimentos, e às vezes são bons, na hora de falar é bom, o eu fala. E na hora de falar são ruins, ele fala, e não tão bons. A gente tem dificuldade de falar que são ruins, são malignos, são pensamentos ali, um teor de maldade, né? A gente tem dificuldade, né? Então a gente vai colocando assim, você está com raiva? Não, só estou chateado. Não, está com ódio. Mas não fala que está com ódio. Então, a gente depois esses eus aí, desbloqueando isso, né? Para a gente ir falando mesmo, a gente está sentindo, né? Mas aí, legal, pelo menos não são tão bons. Se não são tão bons, são e. E aí vamos lá. É a luta dentro de mim em discernir as escolhas, pensamentos e aceitar como eu sou para mudar. Mudar as atitudes e pensamentos, deixar os defeitos e progredir. Interessante. Quando a gente aceita como a gente precisa se admitir verdadeiramente como somos. A gente não pode camuflar algumas coisinhas, mas tudo isso dentro do estudo a gente vai aprendendo. Alma, e já está muito profundo, nem começamos o estudo, você percebe e as almas aí já estão dando aula, né? Importante isso a gente acentuar aqui. E mais uma reflexão. Em fala é uma alma e ainda não permitiu que Jesus nascesse para ela. Está falando da sua própria ignorância. Interessante essa abordagem também. E ao longo do estudo a gente vai percebendo e algumas imagens arquetípicas têm significado para nós. E aí, quando a gente diz assim, em fala é uma alma, sim, a alma é o complexo, né? Mas a gente é identificar não todo o complexo, a gente é identificar a da parte desse complexo. Por isso que a gente pediu para dar nome direto em estar falando. Então, a alma é muito genérico. E aí, quando diz assim, permitiu que Jesus nascesse para ela, então Jesus simboliza o quê? Jesus simboliza isso, aquilo, mas dentro do processo do autoconhecimento, a gente não pode ficar muito usando imagens arquetípicas, a gente tem que definir isso, né? Porque senão a gente fica muito distante do interno. Não, e, pelo amor de Deus, e vou usar uma imagem arquetípica, é Deus, né? Então, vamos escrever, não se sinta magoado, lesado, se sentir, já tem que trabalhar também o seu interior, como nós aqui. Mas essas frases assim, Jesus, isso, Jesus perdoou, Jesus, a gente está usando uma imagem arquetípica para definir algo muito complexo. E a gente precisa, dentro do estudo de autoconhecimento, tirar a mão dessas imagens arquetípicas e entrar diretamente na essência, né, do objeto, né? Tá bom? Então, só dando esse toque para vocês. Senão a gente vai ficar muito distante do que a gente é. Né? Mas eu entendi e essa alma falou, mas o objetivo é a gente não falar dessa forma, usando tantas imagens arquetípicas para definir as coisas, senão a gente não sabe nem o que a gente está definindo mais, tá bom? Mas está correto e eu entendi. Jesus representa, se eu perguntar para cada um de vocês, e representa Jesus, com certeza vocês vão dar uma aula aqui. Mas, em vez de falar Jesus, eu vou falar
E ele representa, tudo bem, pessoal? Vamos usar isso. Lógico, vai ter aula específica para isso lá na frente. Eu só estou adiantando o assunto. Essa conversa é minha, o meu eu, mais íntimo e escondido. Interessante essa abordagem, né? Um eu disse assim, essa conversa é minha. Quem falou é minha? Aí o outro eu falou, o meu eu. Mas um eu falando do outro eu. Você percebe? É esse complexo e a gente mesmo não se entende. É natural isso, viu, pessoal? Isso não é incomum, não. É natural mesmo. A gente confundir essas coisas, ser um monte de eu. Então, eu disse, essa conversa é minha, é um eu falando, ou o meu eu, mas um outro eu, mais íntimo, falando, escondido. Então, fica essa guerra mesmo. É interessante esse estudo da alma, né? Mais um slide. Então, alguém disse assim, o texto é uma metáfora sobre o funcionamento da mente humana. Isso mesmo, o texto é uma metáfora. Por isso a gente colocou lá para a gente entender essa metáfora. E alguém disse assim, em fala, a consciência ou eu observador. Voltamos a dizer que a consciência é o objeto, ela não fala. O eu observador, interessante. Poderemos, mas e observador é esse? Interessante, já é um caminho. De quem fala? Dos próprios pensamentos, sentimentos, emoções e impulsos que surgem no lá interior, ou seja, na psique da pessoa. Isso mesmo, o objeto é tudo isso e mais ainda. Né? O objetivo do texto é refletir sobre seus pensamentos, sentimentos e como lida com eles no dia a dia. Então, interessante aqui, porque o objetivo é refletir sobre os seus. Não, né? Aí o eu está ficando de fora, é os seus, não é o meus, não. Então, a gente precisa também identificar nessa fala, né? Porque muitas vezes a gente, na hora do nosso processo de autoconhecimento, a gente coloca muito as coisas para fora. Não que o fora não seja legal também, a gente precisa observar fora. Mas a gente percebe que a gente vai se excluindo, né? É os seus pensamentos, não, todos os pensamentos, né? Inclusive os meus, principalmente. Essa reflexão propõe que reprimir ou ignorar essas partes de si mesmo não traz os resultados esperados, sugerindo a importância de acolher, compreender e integrar essas experiências internas. Exatamente isso, né? Mas como fazer isso, né? Porque nós estamos aí trabalhando exatamente para facilitar esse processo. É onde é ali, como diria na linguagem popular, o pulo do gato. Como fazer isso? É o que a gente está estudando. Quem está falando somos nós mesmos, está falando do domínio próprio. Interessante e também essa reflexão. Somos nós mesmos. E aí já entrou no nós mesmos. E nós é esse, né? Já é um processo ali de identificação mais próximo. Do que está falando domínio próprio. Próprio de quem? Quem precisa dominar o E? Então, é outro processo aí para a gente refletir. Vou voltar aí, pessoal, para não ficar cansativo, né? Para eu enxergar vocês e ouvir um pouquinho. Pessoal, como está aí? São 21h01. Já estamos finalizando a alma aí, né? Como diria um amigo, um conhecido, ele falava assim, a gente precisa investir em nós mesmos. Nós estamos investindo em nós mesmos, tá bom? Não tem tempo perdido, não. É um investimento. A gente investe em tanta coisa, né? A gente tem que investir algumas horinhas ali em nós mesmos. Essas reflexões aí. E vocês mesmos fizeram, né? É um investimento profundo em nós, que somos seres espirituais. Tudo bem até aí? Tá ficando legal? Falta uns 50 slides só. Tá tranquilo, né? Né, Mônica? A Vera botou ali aguazinho, isso aí. Ana Carolina, ótima apresentação. E bom, então, fico feliz, porque a apresentação foi vocês mesmos que fizeram. Eu estou aqui só esmiuçando e vocês escreveram. Tá vendo? Quando a gente colabora, fica legal, né? Vamos mais uma aí, né? Para a gente, mais uma vez, mergulhar aí nessas águas profundas aí. Cadê?
Vamos passar tudo aí. Deixa eu ocultar de novo. Aí alguém disse assim: o consciente fala sobre o inconsciente. Interessante, né? Porque esse eu, com certeza, está falando aqui, está na esfera do consciente, mas o consciente só existe porque ele existe. Mas o consciente não é esse eu que a gente está buscando, esse sujeito. E o inconsciente também não é esse que a gente está buscando. O consciente e o inconsciente, no nosso estudo, é um objeto. Mas o objeto, volta a falar, vivo. Um objeto tem vários eus. Mas a gente está querendo buscar e o eu e está o autor da ação aqui. Mas interessante a reflexão. Aí, mais uma reflexão, ela diz assim para nós: eu acho que um espírito e mora na asa está falando de outros que chegam. Interessante que alguém aí olhou mais externamente, né? Falou assim: é um espírito e mora na asa está falando de outros que chegam. Esse e mora está acostumado à rotina. Acredita estar fazendo as coisas, mas não está. E bravo com outros que são trazidos pelos familiares. Às vezes consegue expulsar, outras vezes não. A melhor forma de lidar é através do evangelho no lar, pois todos seriam doutrinados e o lar estaria protegido. Interessante a pessoa ter uma visão mais externa, né? Não foi uma visão mais voltada para o mundo íntimo, para o mundo interior, para a psique humana. E aí todas as reflexões que a gente vai fazer, pessoal, é sempre um olhar interno. Mas também a reflexão aí não está totalmente voltada, né? Porque, lógico, em estar falando, ela é um espírito, mas espírito, a gente sabe que espírito é um complexo. A gente quer identificar essa parte do espírito, em estar falando. E aí voltou para algo externo, falando de rotina, e o psiquismo gosta de rotina, né? Gosta ali de condicionar sempre no mesmo caminho, né? É interessante. Os familiares, a gente poderia ir numa linguagem interna, entender, né? São vários eus aí, mas vamos lá. Aí mais uma reflexão. Entendi ser meus pensamentos. E ele se refere a pensamentos intrusivos e chegam sem ser convidados. Eu os expulso, mas eles continuam no subconsciente. Interessante também a reflexão, mas ainda não ficou claro quem está falando. Então, diz, e é os pensamentos. Os pensamentos falam, são audíveis, né? O pensamento é energia criadora. O pensamento é vivo, ele tem forma, tem cor, tem cheiro, tem movimento, né? Mas o pensamento é um objeto. E aí ele diz assim, e no final, eu os expulso. Quem é expulsa? Quem é expulsa os pensamentos e joga lá no subconsciente? É esse eu, que é muito importante da gente identificar. Vamos lá. O que pude observar é o meu eu interior, sempre estando atento às situações que meu eu exterior não consegue lidar, alertando para que busque orientação emocional e espiritual. Interessante que alguém fez uma reflexão de eu interior e eu exterior. E aí a gente poderia parar e fazer uma reflexão, né? Como assim? Existe um eu exterior além do interior? Interior está falando do inconsciente, e o exterior está falando do consciente. Então é uma divagação que a gente poderia falar, mas não ficou claro em esse eu. E em esses eus, né? Vamos lá. Nossos conflitos internos, falando sobre vivências passadas. Então, ela disse que os conflitos estão falando sobre vivências passadas. Tudo isso aí é objeto. Isso aí não é um sujeito. Mas interessante a reflexão, porque olhou para dentro. Penso que são nossas falas internas, mente e corpo, onde a consciência fica no diálogo interno sem muito saber o que acontece com as emoções. Então, mais uma vez, colocou a consciência como sujeito. Sujeito, ele vai praticar a ação, ele vai fazer a ação, ele vai sofrer essa ação. A consciência é um efeito criado por um sujeito.
E esse sujeito a gente precisa dar nome. Vamos lá. Quem está falando é o médium, e está falando de pessoas encarnadas e desencarnadas, espíritos. Interessante, a pessoa também teve uma visão fora. Olha, um texto só provoca reflexões, né, em cada um. Né? O médium está falando de pessoas encarnadas, a pessoa conseguiu enxergar ali algo externo. Mas voltamos a falar, todas as reflexões que a gente fizer no nosso estudo vai ser sempre para dentro. Nada para fora. Fora, a gente depois vai aprender a olhar lá na segunda etapa, né? A questão da consciência desperta, a gente vai entender o que acontece fora, esses mecanismos. Mas agora, esse primeiro módulo que a gente vai estudar é sempre o mergulho, é sempre dentro, tá bom? Então, vamos com calma. Acho que já está finalizando, viu, pessoal? Peço aí paciência. Quem está falando sou eu mesmo. Estou falando dos meus desejos, vontades, defeitos, conflitos internos a serem trabalhados, minha zona de conforto, né? Se isso for zona de conforto, imagina a zona de conflito, né? Sou eu mesmo, entender, legal, né? Então já sou eu mesmo, mas voltamos a falar, é interessante a gente aprofundar. Eu mesmo, com meus sentimentos e pensamentos confusos, empurrando os problemas com a barriga, até eles voltem a me importunar novamente. É essa luta, né? Quem escreveu aí, é essa luta, né? Minha irmã, o irmão. Mas já foi interessante. O eu mesmo. E aí, esse eu mesmo, no processo de autoconhecimento, a gente vai aprender a aproximar mais desse eu mesmo. É importante isso para a gente se conhecer. E aí voltamos a falar, e de novo, eu mesmo falando dos meus pensamentos, sentimentos passados, presente e expectativas futuras. Também a mesma coisa. Já colocou eu mesmo falando. E quem é que está falando? Interessante. É o último, vamos ver se é o último. O meu eu interior. Olha, interessante. O meu eu interior. Então, vários eus aí, né? Procurando compreender aquilo que me faz buscar a resposta para entender se existe o certo e o errado em mim, se meus pensamentos têm sentidos e direcionamento para que eu cresça e evolua. A personalidade atual, tentando abafar as antigas e colocando-as no porão, no inconsciente, não querendo aceitá-la como fazendo parte de si mesmo. O ego sendo ego. Olha, interessante, né? Essa abordagem. Quando a gente diz assim, o ego sendo ego, a gente está dizendo que o ego, ele é exclusivamente egoísta, né? Então, assim, desequilibrado, isso não é a verdade, né? Então, mas criaturas que somos, nós vamos aprendendo isso, essa estrutura, nós vamos estudar essa estrutura chamada ego, espíritos ainda imperfeitos como a gente estrutura um ego meio desequilibrado, mas o ego, ele não é assim, né? O ego tem egos muito conscientes, egos muito passivos, resignados, egos e sabe lidar, e é um gerenciador de tudo isso, um ego servidor, um ego filho, um ego ligado à família, não família externa, estou falando tudo interno aí, viu, pessoal? Ligado à família, e são todos esses filhos, filhas, parentes, né? Internamente. Então, a gente não pode ficar esse pensamento pessimista, e o ego vai ser sempre um ego desequilibrado. Não é assim, né? Porque a gente então a gente transfere isso para todos, né? Aí, mais uma vez falando, diz assim, eu falando de eu mesma, né? Sendo o eu interior, com lembranças, vivências, medos, frustrações, expectativa de ser melhor. Interessante porque vai colocar o eu de novo, eu mesma, eu interior, vários eus, isso é interessante. Mas o interessante é mais ainda a gente começar a identificar isso. Eu acho que vai estar finalizando agora. Sou eu,
não me conheço direito, interessante, não entendo os pensamentos, sentimentos que permeiam o meu ser, quero prendê-los, esconder e fingir que não existe, porém eles insistem em reaparecer, como não me conheço, tento fingir, percebo que não está resolvendo. Existe outra forma de lidar com este eu interior, aquilo que realmente vai dentro do meu ser, entender quem eu sou. Fica mais fácil mudar aquilo que preciso. Sem este processo, apenas máscara. Mas eu fico assim impressionado com as reflexões que a gente está vendo aqui. São reflexões e a turma mostra, e o nosso grupo mostra muita maturidade. Mas voltando a falar, a gente vai aprofundar mais ainda. E a gente precisa mergulhar mais, a gente precisa entender mais, para que a gente possa ter mais habilidades de enxergar melhor esses mecanismos e de vencer melhor, né? Se adaptando, tudo isso que está falando aí, melhorando, né? E olhando assim, face a face, né? É importante isso. Quem está falando sou eu. Estou falando dos meus vícios e defeitos, do quanto é difícil a convivência com todos eles. Às vezes tento colocá-los no porão, mas são teimosos, saem e retornam todos os sentidos mais confusos. Tarefa difícil, a reforma íntima. É interessante, né? As reflexões. Eu acho que está finalizando, pessoal. Eu não lembro a sequência, mas está finalizando. Paciência, viu? Eu mesmo, no meu eu interior, com meus conflitos, medos, traumas psicológicos, uma briga constante comigo mesmo, para tentar superar todas as questões existentes dentro de nós mesmos. Também reflexões profundas. Quem está falando é a minha consciência, está falando dos pensamentos que vêm e vão a todo momento. E ora tomamos conhecimento, ora jogamos no porão do subconsciente, para não ter de lidar tanto, mas em algum momento precisaremos lidar para melhor nos compreender e avançar em nosso processo de maturidade integral. Reflexões assim maravilhosas. Essa é a última mesmo. Eu deixei por último, maior que o texto. Então, diz assim para nós: a mente observa tudo, procura organizar as ideias, os pensamentos e sentimentos, mas não obtém sucesso quando aparecem no consciente lembranças e pensamentos que vieram do subconsciente e nem foram convidados. Aparece do nada ou algum gatilho, são reavivados e eles, de qualquer forma, dominação. Então, a mente tenta, de qualquer jeito, escondê-los, fazer e voltem para o local de antes, para que sejam sufocados, pois não devem aparecer. São contrários ao que ela sempre pensa, mas a mente percebe que já não é como antes. Percebe, eles ficam à espreita, esperando qualquer oportunidade, então já sabe que não tem como fugir do conflito. Olha, eu vou parar por aí, né? Vocês viram ali, tem mais reflexão, mas não são as reflexões que vocês fizeram. Eu vou colocar outras ali mais para frente, eu vou fazer em outro momento, e depois a gente vai entrar na consciência de si, para ir esclarecendo muitas coisas. Eu tenho certeza que quando eu chegar nas aulas lá do estudo Conhece a Ti Mesmo, vocês vão estar assim, uma visão tremenda. Já tem a visão, e a gente percebe uma visão profunda. E o estudo ele tem essa oportunidade para a gente, né? Da gente mergulhar para depois a visão se abrir e depois a gente ir de encontro àquilo que é verdadeira, é essência, e é essencial na nossa vida, né? Vou abrir aqui para vocês comentarem, tudo bem, pessoal? 9h17, a gente vai finalizar às 9h30, às 9h30, mas antes disso a gente vai fazer a nossa oração e tudo mais para finalizar. Vou abrir agora para vocês conversarem, tá bom? Ficou claro? Vou fazer a pergunta, então. Ficou claro? É sujeito, é objeto? A Mônica disse sim.
A Maísa. Bom, Wanda, tá claro, Wanda? Uma dúvida. Pode perguntar. Diante de termos colocado o subconsciente, a consciência, o inconsciente, temos dificuldade de olhar para dentro de nós mesmos e enxergar que estamos lendo um texto que alguém fez, alguém tem um autor, certo? Então, ou seja, quando eu coloquei o meu inconsciente, eu me coloquei no lugar do autor. Entendi. Né? Porque não deixou de ser, não deixa de ser, sei lá, eu não sei se eu vou me expressar bem, desculpe-me aí, tá? Mas, assim, eu estaria me colocando no lugar do outro, sem querer, ali, no caso, desculpa, eu olhei muito para dentro de mim no texto e não olhei realmente o que o texto quis dizer. Mas ali eu tive um autor, eu tive alguém que escreveu, então aquilo não sou eu. Entendi. Certo? Ali para mim, eu entendi que tem um autor ali. Não me recordo quem foi, se é um desconhecido, se tem um nome, tá? Então, ali teve um autor. Alguém falando sobre o conflito interno que ele está tendo. Entendi. Não sei se eu interpretei direito o texto, mas... Não entendi, Judite. E a intenção era essa, né? A gente está começando um estudo, na verdade, nem começou ainda, né? E a gente coloca um texto desse, muito metafórico, e vocês leiam aquele texto, interpretam e colocam. É muito profundo o que vocês fizeram. Mas porque é difícil me colocar no lugar do outro, ou seja, eu olhar, é difícil a pessoa, nós, né, tô vendo aqui que graças a Deus bastante gente faz isso, né? Ela olha para dentro de si, né? Ali no caso, a gente estava interpretando, se eu estou interpretando um texto, eu não posso me colocar no lugar do texto. Mas a gente... Estava fazendo isso, normal. Entendi. A provocação é exatamente essa. Depois eu vou passar aí para a Mônica, ela levantou a mão, mas a provocação é exatamente essa. A gente coloca um texto, e daqui para frente, nos estudos, a gente vai fazer muito isso, mas para a gente fazer uma interpretação na primeira pessoa, sempre na primeira pessoa. Não o ele, o outro, independente de quem escreveu aquele texto, eu fazer sempre na primeira pessoa. Tá bom? Então, eu me colocar no lugar mesmo. Isso, e a gente conversar sobre nós mesmo, eu mesmo, né? E a gente começar a dar nomes a isso. Porque eu também tinha me colocado no local. Depois, conforme você foi falando aí, eu falei, se é uma interpretação de texto, eu não posso me colocar no lugar. Aí eu me confundi. Entendi. Não, tudo bem. mas não tem problema. Porque se eu estou aprendendo a me conhecer, eu vou me colocar ali no local, certo? Mas a gente está exatamente por isso que essas aulas é boa para a gente ir conversando, né? Obrigada. Interessante. Mônica, pode falar? Oi. Em cima disso que a Judite falou, me tocou, porque eu acho que tem duas condições. A primeira condição é, apesar de ter um autor, e é bastante comum, então a gente lê um livro, assiste um filme, vê o que acontece durante o dia dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, tal, mas eu estou analisando. É a minha visão do que está acontecendo. Então, ainda que tenha um autor, eu estou fazendo a minha avaliação. E aí, segundo ponto, como é complicado isso? Porque às vezes eu entro num julgamento que não é adequado, justamente porque é o autor, é uma outra pessoa que está falando, que está fazendo, que está sentindo, e eu, com a minha interpretação e com medo, porque eu sinto, né? Eu sinto. Então, aquilo vai, assim, falando de mim, tá, Mônica? A carapuça serviu, mas eu não quero admitir que aquilo é para mim. Né? E aí, às vezes, eu julgo, eu critico, eu brigo e estou criando uma situação totalmente errada. Obrigada. Boa reflexão, legal. Judite colaborou, a Mônica, interessante. Agora a Maísa, né?
Obrigada. É, exatamente, complementando as duas colegas aí, o que eu penso é assim, quando você lê um texto, independente do autor, um livro, ou mesmo quando a gente vê um filme, uma série que mexe muito com a gente, muitas vezes não temos a percepção e julgamos, mas a gente tem que entender que nós temos que refletir e sentir por que está mexendo conosco, né? Porque eu estou me espelhando ali, eu estou vendo o que está acontecendo e estou vendo que sou eu. Então, eu tenho que começar a refletir sobre aquela situação dentro de mim para que eu possa modificar se for necessário, fazer de forma diferente, fazer as ações diferentes para ter, né, esses objetos que você colocou aí, todos que a gente vai descobrindo, porque quando se fala de sujeito e objeto, você já pensa logo numa análise, né? Então, aí quando você foi colocando todos os textos e foi identificando os objetos, o quanto a gente julga e pensa errado sobre isso, né? Interessante, isso mesmo. Obrigada. Bom, pessoal, está dando o horário. Eu gostaria de ouvir vocês, porque são reflexões, a gente percebe, de almas maduras, né? Almas maduras. Posso só fazer uma complementação? Pode, complementando o que a Maísa falou, são interpretações errôneas, mas pior que é de nós mesmos, né? Não é do outro. É verdade. Ó, tem uma frase. Eita, aí, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Deu uma erda aí para mim. Vamos primeiro, antes de eu falar a frase dessa irmã, dessa benfeitora querida, quem gostaria de finalizar, agradecer? Coisa simples, viu, pessoal? Agradecer para a gente finalizar. Quem gostaria? Só para depois da frase eu já passar para a pessoa. Eu posso fazer. Ah, legal, Maísa. Obrigado, viu? Ó, tem uma irmã, tem várias frases que ela nos fala, e vocês falando aí, veio na minha mente e uma afirmação, ela diz assim, um viver com o outro é fácil, um viver com o outro. Aí ela diz assim, difícil é um viver um eu penso e sinto em relação ao outro. Então, esse processo da gente ir se autoconhecendo é exatamente isso, né? Porque o outro é o outro, o autor é o autor, mas como eu estou sentindo, quem é que está sentindo? Quem é que está interagindo? Quem é que está elaborando, pensando, tudo isso? É esse eu que a gente quer identificar. Tá bom? Maísa, tá contigo, minha irmã. Obrigado. Então, assim, vamos cerrando os nossos olhos e agradecendo ao nosso Pai Maior, aos espíritos benfeitores, amigos, pela oportunidade desse encontro, deste aprendizado, dessa reflexão maravilhosa que vem de encontro com o que cada um de nós estamos buscando, para que a gente possa se aprimorar mais, elevar assim a nossa evolução e poder, desta forma, ser caridoso com o nosso próximo. Agradecemos esse encontro e pedimos muitas bênçãos para todos no nosso planeta e para esse grupo abençoado. Que assim seja, graças a Deus. Amém, amém.